Enquanto eu lavo a minha louça, vamos conversar um pouquinho sobre a frieza espiritual. Acredito que muitas pessoas estão passando por esse processo, ou alguma vez na vida já passou por esse processo. Mas você já parou para pensar que talvez a frieza espiritual não seja um problema, mas seja uma solução? Como assim, Gabi, uma solução? Já parou para pensar que a frieza espiritual, ela na verdade pode ser um processo que você esteja passando na sua vida, com a permissão de Deus para te moldar, para você se tornar uma pessoa melhor? Você já refletiu nisso alguma vez? Porque a gente tende a levar a frieza espiritual como algo ruim. Eu não consigo orar, eu não consigo jejuar, eu não consigo mais ler a Bíblia, eu até leio a Bíblia, eu até dobro meu joelho para orar, mas não sai nada, eu não consigo entender nada da palavra de Deus. Tá tudo como se literalmente fosse um deserto. E aí vem a culpa, vem o desânimo, a gente começa a se culpar pela falta que nós estamos tendo com Deus. E além da culpa, vem algo que ainda talvez seja um pouquinho pior, que é você se comparar ao que um dia você já foi. Já teve momentos na minha vida em que eu orava bastante, em que eu fazia propósitos com Deus, eu acordava nas madrugadas, o Espírito Santo me acordava nas madrugadas para orar. Eu lia a palavra e eu entendia o que aquilo queria dizer. E hoje já não é mais desse jeito. Hoje eu deito para dormir e eu durmo com a consciência pesada, mas eu durmo e eu não consigo nem ao menos acordar. Ou até mesmo o Espírito Santo continua acordando, mas já não tem mais aquela força de realmente levantar para orar. Tudo se torna um peso na vida da gente, né? Tudo que a gente vai fazer para Deus, e na verdade eu costumo dizer, acredito que seja de verdade isso, não é nem para Deus, é para nós, porque Deus, Jesus, ele não precisa de nós. Somos nós que precisamos de Cristo. Então, nós que precisamos buscá-lo, porque nós necessitamos dele, né? Ele é um ser perfeito. Nós somos totalmente imperfeitos. E aí você passa períodos da sua vida animado, orando, você sente que Deus fala com você sente que tudo tá indo ao seu favor. E de repente, tudo se fecha, né? A porta se fecha, a escuridão começa a fazer parte da nossa vida. E aí a frieza espiritual aparece. E aí a gente não sabe mais muito o que fazer, né? A gente mais se culpa, a gente mais se compara ao que um dia nós fomos, e a realidade é que não saímos do lugar. Só que eu acho que nesse momento é onde a gente tem que parar para refletir. E aí, será que isso é uma frieza espiritual? Eu estou enfrentando uma batalha espiritual ou é um processo de Deus na minha vida? E por que nós passaríamos por um processo desse na nossa vida? Porque a palavra de Deus nos diz assim, que quando a gente pensa que está forte, fraco, nós estamos. E quando nós pensamos que estamos fracos, é aí onde nós estamos fortes. Teve momentos onde eu estava mais fervorosa com Cristo, eu estava buscando mais a Ele, e eu pensava, eu não quero nunca sair daqui desse lugar. Esse lugar está muito bom, está muito confortável, está maravilhoso, porque a verdade é que estar na presença de Deus, aquela pessoa que teve um encontro verdadeiro com Cristo, é algo esplêndido, é maravilhoso. Então, nós não queremos sair dali, né? Só que é a zona de conforto. É a zona de conforto. No mundo, tereis aflição. E aí entra o lado, a parte onde vem a nossa luta. Será que a nossa fé, ela realmente está firmada em Cristo? Ou ela está firmada naquilo que Deus diz para nós? Ela está firmada nas nossas orações com Cristo? Nos nossos momentos de alegria, de fervura com Deus? Aonde está? Né? Então, existe o processo chamado frieza espiritual, e não é você que se colocou nessa situação, não é, às vezes também não é nenhuma batalha espiritual, foi o próprio Cristo que te colocou nessa batalha espiritual, para te mostrar que nós seres humanos, nós somos frágeis. Verdadeiramente, nós não somos super-heróis ou super-heroínas. Então, existe um tempo onde Cristo nos separa. Ele nos separa e nos leva a um momento de frieza espiritual. Porque, pensa comigo, imagina só se você sempre tá bem. Se você sempre tá orando, sempre tá buscando a Cristo, sempre tá naquele fervor, sempre tá naquela alegria espiritual. Onde que vai existir as batalhas espirituais? Aonde que vai existir a parte onde Cristo trabalha em você? Como que ele vai trabalhar a tua vida espiritual em você? Se você sempre tá feliz, se você sempre tá bem.
Já parou pra pensar nisso? E eu já te adianto, não se preocupa, essa fase ela vai passar. Essa fase da frieza espiritual, essa fase onde você tá sem forças para fazer nada, ela vai passar. Ela é apenas um período. Talvez dure dias, meses, semanas e até mesmo anos. Eu sei que existe muitas pessoas que vivem anos da vida assim. Só que aí existe algo muito importante também. Aquele que busca encontra, aquele que bate na porta, a porta se abre. A frieza espiritual, ela pode sim ser algo ocasionado por Deus. Só que se você não tiver constantemente pedindo a misericórdia de Deus para sua vida, mesmo que seja sentado, deitado, num ônibus, no carro, é necessário nós estarmos constantemente pedindo a misericórdia, pedindo a graça de Deus, porque apenas a graça dele nos basta, né? E algo que me chama muita atenção é que todo cristão passa por isso. Seja o cristão aquele mais simples, daquela igrejinha mais pequenininha, aquele cristão que nunca ninguém conversa com ele, nunca ninguém sabe às vezes que é cristão, até aqueles mais incríveis, os mais famosos e tudo mais. Porque nós somos seres humanos. Então, é óbvio e é claro que todos nós vamos passar por esse período. Então, assim, não se preocupa. Não se preocupa que por mais que você esteja com essa frieza espiritual, se você confiar em Deus, você colocar a sua fé, a sua confiança em Deus, e seja onde você estiver pedindo misericórdia para Cristo, você estiver pedindo para Ele te acender a chama novamente no seu coração, Cristo vai fazer. Só que Ele não vai fazer no nosso tempo. Ele não vai fazer quando você quer. Ele vai fazer quando for o tempo certo. Porque para tudo nessa vida existe uma ocasião certa. Então, não vá você ficar iludido de que você vai voltar a começar a ler a Bíblia, de que você vai se esforçar para aquilo ali e já vai voltar a ser aquele cristão super, hiper fortalecido, que talvez isso não aconteça. E aí é onde você pode se frustrar. Então, confie no Senhor e deixa que Ele faça, porque não é com as nossas forças que nós vamos fazer alguma coisa. Nós não temos força e nós não podemos nada. Apenas Cristo pode todas as coisas. E imagina só que você comece a se fortalecer pela sua própria força, pelo seu próprio mérito. Você mesmo vai se gloriar. Você mesmo vai dizer, eu voltei porque eu tive força. Ah, eu consegui, eu voltei a orar, eu voltei a jejuar, porque eu fui, dei o primeiro passo e eu fui e com as minhas próprias forças. Não, não. E aí você não vai conseguir, sabe? Sinceramente. Desculpa até dizer isso, mas você não vai conseguir. Porque não é nas nossas forças, é na força de Cristo. É Ele que é a nossa força, Ele é a nossa esperança. O muito importante também que a gente precisa dizer é cuidado. Cuidado com as distrações da vida. As distrações que o inimigo coloca na nossa vida, ela nos tira do caminho aonde nós deveríamos estar caminhando. Ela nos desvia para os caminhos opostos, ou para a direita, ou para a esquerda. E um dos campeões, hoje em dia, no século que estamos, você sabe que é o celular. A gente passa horas e horas rolando o feed, assistindo vídeos. E quando a gente vê, o tempo passou, você já levanta atrasado para fazer as coisas, para fazer um almoço, para fazer uma janta, para trabalhar, para cuidar dos filhos. Já deu a hora dos filhos chegar, então você precisa correr. E aí, aqueles 5 minutinhos que você poderia ter tirado para ler a Bíblia, ele se perdeu. Então, precisamos estar atentos às distrações, porque cada época e em cada cultura, o inimigo ele trabalha de uma maneira. Então, uma maneira ele trabalha aqui e de outra maneira ele vai trabalhar em outra pessoa, em outra casa, em outro estado, em outro país, em outra cultura e em outros séculos. Em outros séculos ele agia de forma diferente como ele age hoje. E você tem que olhar para si e ver o que está sendo a sua distração. A minha distração é o celular. O celular, ele toma conta do meu dia. E ele me deixa exausta. Eu fico rolando o feed ali do Instagram e ele me deixa exausta depois. Parece que eu tô com preguiça de fazer serviço, parece que eu tenho preguiça de levantar do sofá para ir fazer as coisas. E então nós precisamos estar atentos, olhar para dentro de nós e pensar assim: eu estou enfrentando uma frieza espiritual. Essa frieza espiritual, ela é uma frieza espiritual porque é permissão de Deus para que eu passe por algo, para que eu aprenda algo na minha vida, ou essa frieza espiritual foi eu mesma que me coloquei nela? Será que eu deixei de fazer algo para Cristo? Será que eu deixei de buscar Cristo nos meus tempos livres? Será que antes, quando eu acordava, eu dobrava o meu joelho e eu orava e agora eu só consigo pegar o celular na mão?
Será que durante o dia, enquanto eu dobrava o meu joelho no banheiro, lá no meu serviço, para orar um minutinho, e agora eu vou no banheiro, eu sento no vaso e eu fico com o celular na mão? Então, eu acho que é uma coisa muito importante nós refletirmos. Será que nós estamos trocando as nossas noites dormindo tarde e não tendo forças de acordar nas madrugadas? Ou nós estamos conseguindo indo dormir no horário correto? A gente consegue acordar nas madrugadas, consegue orar? Como que tá as distrações na nossa vida? Ela tem tomado conta de nós? Seja um namorado novo, um casamento que tá para chegar, um bebezinho que tá para vir, uma vida, ou até a perda de alguém. A perda de alguém tem sido uma distração. Só que quando a gente fala de perda, só que quando nós falamos de tudo isso, não dá para negar que somos seres humanos. Então, de fato, se você perde alguém na sua vida, é claro que você não vai conseguir ser a mesma pessoa, né? De fato, você vai desanimar realmente. Você vai ter o seu momento de luto, o seu momento de tristeza. Só que é preciso ser apenas um momento. Você precisa você precisa permitir que o seu corpo passe por esse luto, mas apenas por um pequeno e curto período. Depois você precisa se recuperar, porque por mais triste que seja, a vida da gente aqui na Terra, ela não para. Ela continua seguindo o fluxo. E se você parar, você está se prejudicando, né? Você está prejudicando a sua própria vida. Não é deixar de amar quem se foi, mas é verdadeiramente até mesmo amar tanto a pessoa que foi, a ponto de não esquecermos de nós mesmos, né? E para quem está enfrentando uma vida nova, um bebezinho novo que está para chegar, é totalmente diferente. Realmente o tempo da gente ele vai ser tomado pelos cuidados com outra criança. Muitas pessoas têm outros filhos, então é diferente, né? É diferente comparar cada vida por uma vida. Quem está enfrentando ou uma perca ou um recebido, uma bênção de Deus, existe o tempo. Tempo e tempo. Então, existe o tempo do luto e existe o tempo da alegria, onde você vai desfrutar aquilo e você vai precisar dar de si para aquilo. Então, a parte espiritual, infelizmente, ela vai dar uma diminuída. Só que isso é um período. Quando você conseguir, você tiver forças, quando você conseguir, tiver tempo, você vai precisar recuperar isso, né? Isso é fato. Mas a palavra de Deus tem uma parte que fala assim que os solteiros, cuide das coisas de solteiros. E os casados, cuide das coisas de casados. E isso nos faz levar a muitas outras coisas, né? Se você tá recebendo um bebezinho novo na sua casa, você vai ter que parar para cuidar dele. Então você não vai ter mais aquele tempo, você não vai ter mais aquela energia. Então vai ser necessário você parar. Se você perdeu alguém, você vai precisar parar para sentir esse luto, né? Você também não vai ter a mesma energia. Mas às vezes não é algo que aconteceu na nossa vida. Simplesmente parece que o tempo parou. Você tá vivendo a sua vida normal, tudo tá correndo bem, e de repente o tempo parece que para. O relógio para, você perde a alegria de viver, você perde a alegria de sorrir. Às vezes a gente não consegue encontrar nem alegria mais nas simples coisas que antes nós encontrávamos uma alegria. E aí a frieza chega, né? Mas a minha palavra para você é não se culpe. Não se culpe, não se compare, dê tempo ao tempo. Espera o tempo de Deus. Dê tempo a Deus. Dê tempo a Deus, confie nele. É apenas uma fase, você vai conseguir passar por isso, você vai conseguir vencer essa luta, essa batalha. Trazer uma palavra aqui para vocês também é uma batalha espiritual, porque a gente enfrenta. Eu tenho percebido que depois que eu comecei a gravar alguns vídeos falando sobre isso, eu tenho enfrentado algumas batalhas espirituais também. Só que maior é aquele que vive em mim. Maior é aquele que vive em nós do que o que vive no mundo. Tenha paciência, tenha fé que Deus ele vai mudar a sua história no momento certo, na hora certa, tá? Para Deus nada é impossível, né? Eu sei que talvez se torne até clichê essa palavra para você, porque o que a gente mais ouve, para Deus nada é impossível, só que na nossa vida nada acontece, mas é porque não é no nosso tempo, né? Não é na nossa hora que isso vai acontecer. É na hora, no tempo e no momento de Deus. Então, existem momentos na nossa vida que nós estamos enfrentando algumas batalhas espirituais, porque nós precisamos ser provados. Precisamos ter algumas mudanças nas nossas vidas. E só através dessa batalha, só através dessa frieza, dessa luta que nós estamos enfrentando, é que aquilo que precisa ser mudado vai ser mudado. Aquilo que precisa ser transformado vai ser transformado. Dificilmente uma coisa boa vai acontecer na vida da gente através de um momento bom da gente. Eu não sei se você já parou para prestar atenção nisso, mas geralmente quando alguma coisa muito boa acontece com a gente,
veio de um momento muito difícil. Que essa palavra possa ter entrado no seu coração. Deus abençoe. Muito obrigada.